convidar você a abrir sua Bíblia na carta do Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, essa noite. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo de número 2, eu leio dos versículos 1 a 10. Então, Efésios 2, versículos 1 a 10, a palavra de Deus diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos orar uma vez mais. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, obrigado pela cruz. Obrigado por nos trazer aqui essa noite, dando-nos mais uma vez o privilégio de ouvir a Tua voz, de conhecer um pouco mais os Teus pensamentos, a Tua mente revelada através das Escrituras. E, sobretudo, conhecer o Teu coração, um coração que está voltado à humanidade, um coração que está voltado a mim e aos meus irmãos. Então, o que te pedimos é que o Teu Espírito Santo possa transformar a nossa consciência um pouco mais, nos levando a toda a verdade pelo próprio Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você não precisa ser um grande expert para saber que esse mundo está bem complicado, né? Basta você sair na rua, basta você ouvir o noticiário para saber que esse mundo está super complicado. Um mundo perverso, um mundo cheio de maldade, um mundo desequilibrado, um mundo onde impera tudo menos a justiça, um mundo caótico. E aí, de repente, como seres humanos, nós vamos observando tudo que está ao nosso redor, nós vamos observando o mal e a ação do maligno, e aí parece que nós temos a tendência de perder a esperança em alguns momentos na nossa vida. Eu sei que você já se sentiu assim, eu já me senti. Mas quando nós chegamos a esse texto de Efésios capítulo 2, esse texto nos traz algumas respostas. E, bom, hoje é o dia do médico, dia 18 de outubro é dia do médico. Então, para usar termos médicos, esse trecho não apenas nos traz o diagnóstico, mas esse trecho nos traz a cura. Ele não explica o problema da humanidade apenas, mas ele nos traz a solução. Ele fala o porquê tudo aconteceu, ele fala o que isso desencadeou e por que nós vivemos do jeito que vivemos. Ele vai falar o que é viver sem Deus, o que é viver nas trevas, sem conhecimento do Altíssimo. Mas ele também vai nos dizer que há uma esperança para isso tudo, e glória a Deus por isso. Porque se não houvesse uma esperança, todos nós estaríamos completamente perdidos, sem saber o que fazer. Então o Paulo ele vai nos falar, principalmente nos primeiros 3 versículos, para alguns de nós o nosso passado. E de modo geral ele vai retratar aqui o que significa um homem que vive sem Deus, um homem que vive na escuridão. Ele vai nos trazer algumas características, ele vai trazer a implicação, ou as implicações dessa realidade. Olha comigo, versículos 1 a 3. Vocês estavam mortos, um discurso muito direto. É como se o Paulo estivesse falando para nós aqui, para vocês, essa noite. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. Aqui uma referência ao diabo.
O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, ou seja, é um problema da humanidade, também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Então ele fala que nós estávamos mortos em transgressões e em pecados. Uma outra versão vai dizer entre delitos e pecados. Eu tenho certeza que o Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escolhe essas palavras minuciosamente. Porque quando ele fala de delito, ou quando ele fala de transgressão, dá a ideia de um desvio. Ou seja, Deus tinha um padrão para a humanidade. O que é transgredir? É ir por um caminho ao qual Deus não intencionou para que caminhássemos. Então a transgressão nada mais é do que fugir do plano original de Deus. Assim todos nós vivíamos, antes de conhecer a Deus, antes de conhecer a Jesus Cristo. Mas não apenas nos delitos, mas também nos pecados. E fala-se tanto sobre pecado, de repente o pessoal que não está habituado aí com um linguajar cristão, um linguajar, vou dizer até religioso, fala, pô, mas o que é pecado? Pecado é tudo que é errado? Qual é a essência do pecado? Bom, essencialmente, aliás, trazendo para a terminologia original, pecado nada mais é do que errar o alvo. É não alcançar o padrão. Então, Deus não apenas tinha um referencial pelo qual nós deveríamos caminhar, mas Ele tinha um alvo para as nossas vidas. Ele tinha um padrão para as nossas vidas. E esse padrão não era apenas uma coisa, esse padrão é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo foi o único capaz de morrer em favor da humanidade. Porque Ele era o único que se submetia e alcançava o padrão de Deus. Mas nós nos desviamos, nós erramos o alvo, nós nos rebelamos, nós fracassamos em alcançar o padrão. E nós sabemos disso. Porque o Paulo também, quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer que todos pecaram e, portanto, foram separados da glória de Deus. Mas quando é que isso aconteceu? Desde o Gênesis. Você se lembra que Deus ele cria a humanidade, Deus ele cria o mundo, Deus ele cria tudo que nós conhecemos. E a cada obra das suas mãos ele dizia, e Deus viu que era bom. Ele cria o homem, e ele também vê que isso é bom. Em Gênesis 2 ele tem uma orientação para o homem. E homem aqui é uma conotação de humanidade, Adão e Eva, os pais de todos nós. Lá em Gênesis 2, dos versículos 15 a 17, Deus ele vai dizer assim, Adão, está vendo esse jardim? Cultive o jardim, é tudo teu. Pode usufruir de absolutamente tudo, está aí os animais. Quer trabalho, Adão? Vai dar nome para os animais. Isso daí tem uma cara de girafa. Legal, vou chamar de girafa. E ele foi lá, dando nome para os animais, foi cuidando do jardim, vivia em relação direta com Deus, numa comunhão perfeita, porque não havia pecado. E Deus tinha uma recomendação, só uma. Ele falou, está vendo esse tanto de árvore, Adão? Fruto de todo tipo? Bom, então, você pode comer de todos eles, menos um. Menos um. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer desse fruto, você vai morrer. E nós conhecemos a história. A serpente chega, tenta a Eva e fala, peraí, Deus falou que se vocês comerem, vocês vão morrer? Não, como é que é esse negócio aí? Deus está com inveja. Deus está com crise de identidade. Porque Deus sabe que quando vocês forem detentores do conhecimento, vocês se tornarão iguais a eles. Então, Deus não quer que vocês se equiparem a quem Ele é. Aí a Eva, opa, beleza. E ela dá um grito de independência quando ela come do fruto. Ela oferece para o seu marido, que também come o fruto. E ali nós vemos que o pecado ele entra na humanidade. Agora, há uma questão interessante sobre a queda. Certamente, quando Adão e Eva comem do fruto, eles se lembram do que Deus havia falado, que era proibido e que eles iriam morrer. Mas eles comem do fruto e o que acontece? Aparentemente, nada. Então eles falam, bom, é isso mesmo. Deus estava com inveja, Deus não queria se equiparar a nós, ou que nós nos equiparássemos a Ele. Porque eles comem e o que não acontece? Morte. Assim eles pensam.
Eles achavam que eles morreriam fisicamente no momento em que eles comessem do fruto. Mal sabiam que a morte teria implicações muito mais profundas. Porque não era apenas da morte física que Deus falava de morte espiritual. E é isso que o Paulo está dizendo aqui. O homem sem Deus, ele está morto, gente. Como ele está morto? Se nós parecemos que podemos ainda sobreviver sem Deus. Espiritualmente morto. Não tem conhecimento de nada, não tem referencial de nada. Ele acha que ele está vivo, mas ele apenas existe. E o ápice da sua morte é aquilo que a Bíblia chama de segunda morte, que é a condenação eterna. Então nós vamos morrendo aos poucos, e nós sabemos disso, porque nós temos sentido o peso da morte nos devorando dia após dia. O tempo passa, a gente envelhece, o corpo não é mais o mesmo. A mente pode até funcionar, mas o corpo vai sentindo dores. Você fala, poxa, mas quando eu era mais jovem eu fazia isso. Então, você está morrendo, Em suma, você está morrendo. Pode demorar, mas é só questão de tempo. Agora, tudo bem nós passarmos pela morte física, desde que nós não passemos pela morte espiritual. E é dessa morte que Paulo está falando. O ser humano, ele acha que ele pode ser independente de Deus e ainda assim subsistir. Mas lembre-se que Atos dos Apóstolos nos fala uma coisa profunda e ao mesmo tempo linda, que é nele em que cremos, nos movemos e existimos. Se é nele em que cremos, nos movemos e existimos, quer dizer que fora dele não há vida plena. Quer dizer que fora dele há apenas sobrevivência, há apenas a ilusão de vida. Eu já dei esse exemplo aqui. Você pode matar um animal, pode estroncar o pescoço da galinha, por exemplo. Ela pode continuar mexendo depois, ela pode até correr. Você já viu isso? É meio assustador. Mas ela pode até sair correndo se botar ela no chão. Mas ela está viva? Ela não está viva. Você pode arrancar um membro e ter espasmos. E às vezes nós pensamos assim, que nós podemos existir fora do corpo. E aí nós temos espasmos e nós chamamos isso de vida. Quando na verdade só há vida em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos. E aí eu lhe pergunto, qual é a esperança para alguém que está morto? Bom, nenhuma. Já foi, não é isso? Enquanto você está doente, podem haver tratamentos, pode haver medicação. Enquanto a vida é a esperança, não é isso que a gente diz? Mas quando a morte nos alcança, humanamente falando, não há mais esperança. Mas olha o que o texto aqui vai dizer no versículo 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando? Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Os primeiros 3 versículos vão dizer que nós estávamos mortos. Se você percebeu bem, vai dizer que nós vivíamos em estado de escravidão e também de condenação. Nós vivíamos mortos espiritualmente. Mas não apenas isso, nós éramos escravos dos nossos próprios desejos. O que o texto quer dizer? Você se lembra da sua vida sem Deus? Sem o conhecimento de Cristo? Você tinha um padrão de vida que por mais que você quisesse, você não conseguia mudar. E de repente alguns de nós, mesmo nesse ambiente, ainda vivem isso. E mesmo depois de Cristo, nós ainda vivemos nossas lutas. Nós não precisamos nos enganar, nós não podemos nos enganar. É o que a Bíblia chama de batalha espiritual. Mas sem Deus, nós não tínhamos alternativa. Em Cristo nós temos a capacidade de dizer não à escravidão do pecado, mas sem Deus, nós só conseguíamos viver de modo a afrontar Deus em todas as coisas. Não havia possibilidade de mudança. De repente você olha para um sujeito e fala, mas poxa, ele não vê que ele está se acabando. Será que ela não vê que por esse caminho ela vai se matar? Será que eles não estão vendo que se eles continuarem esse padrão de vida, o que vai dar lá na frente? Bom, não é só que a pessoa não vê, é que ela não consegue. Quantas vezes você já falou, é mais forte do que eu?
Quantas vezes você já se percebeu em uma vida de escravidão? O Paulo, mesmo conhecendo a Cristo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala: há uma luta dentro de mim. Aquilo que eu gostaria de fazer sendo bom, eu não consigo. Aquilo que eu não gostaria de fazer sendo mal, isso eu faço, quase que espontaneamente. Então nós estávamos perdidos. Qual a esperança de um morto? Nenhuma. Morreu. Mas havia uma alternativa, não pela possibilidade humana, mas algo que só Deus poderia fazer. E é isso que o versículo 4 está dizendo. Deus, que é rico em misericórdia, nos amou com tão grande amor. A gente poderia ler esse texto da seguinte maneira: Deus, que é abundante em não nos dar o que merecemos. É isso que o texto está dizendo. Deus, que é riquíssimo em não nos tratar conforme nós merecemos, Ele veio até nós, meus irmãos, com algo mais forte do que a morte. Aí eu lhe pergunto, o que pode ser mais forte do que a morte? O amor de Deus. O amor de Deus. O mesmo amor que ressuscitaria Jesus Cristo. E o mesmo amor que o texto está dizendo, nos deu vida em Jesus Cristo, nós que estávamos perdidos, mortos. O mesmo amor que vai nos ressuscitar no fim de todas as coisas. O que poderia ser mais forte do que aquilo que nos matou, as nossas transgressões e os nossos pecados? A cruz. A cruz de Cristo. É ela que nos traz vida. Foi isso que Jesus Cristo fez em nosso favor. E Ele teve que fazer, porque ninguém mais poderia fazê-lo. Porque se eu, em uma atitude altruísta, resolvesse morrer por qualquer um de vocês, seria um sacrifício em vão, e vice-versa. Por quê? Porque eu também sou pecador. Você também é pecador. Todos pecaram. Mas havia a necessidade de um sacrifício perfeito. Então você imagine, não que tenha sido assim, só para a gente poder ilustrar melhor. Imagine que a Trindade se reúne. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E eles estão conversando entre si, e eles falam, antes mesmo da criação, porque isso foi decidido antes da criação. Nesse conselho do Deus Trino, eles falam entre si e dizem, bom, será que nós devemos criar a humanidade? E aí, de repente, um deles diz, não sei se nós devemos, porque se nós os criarmos, eles vão se rebelar contra nós. Bom, por que eles vão se rebelar contra nós? Porque nós temos que criá-los à nossa imagem e semelhança, portanto, dar-lhes escolha. Se nós os criarmos como robôs, essa relação não vai ser honesta. Então, para criá-los de modo verdadeiro, tem que ser a nossa imagem e semelhança. Isto é, se nós temos a escolha de nos amarmos, eles também deverão ter a escolha de amarem uns aos outros e amarem a nós. E aí, de repente, algum membro da Trindade fala, mas se eles tiverem escolha, a escolha deles vai ser por eles mesmos. Não vai ser por nós. Eles vão dar um grito de independência. E aí o pai diz, é verdade, mas nós temos que criá-los. Porque no nosso coração nós já o amamos, mesmo antes deles existirem. E aí alguém fala, bom, mas então nós precisamos morrer por eles. Alguém tem que morrer por eles. E aí, de repente, o filho fala assim, bom, eu vou até lá. Eu vou falar para eles quem somos nós. E eu vou falar para eles que nós os amamos. E quem sabe eles ouvirão. E aí, de repente, o pai diria, não, eles não vão ouvir, eles vão te matar. E aí o filho diria assim, bom, é verdade. Eles podem até me matar. Mas antes deles me matarem, eu digo quem nós somos. Eu falo do nosso amor. E quando eu morrer no lugar deles, eles vão entender o tamanho desse amor. E quando nós entrarmos ali, quando nós encarnarmos na humanidade, a gente não vai sair mais dali, a gente se espalha. Porque quando eu, Pai, descer até lá, o Senhor vem até mim pelo seu Espírito. E uma vez que o Senhor entrar em mim, o Senhor vai entrar em toda a humanidade, pelo sacrifício que eu hei de fazer. Eu morro, mas antes eu digo a eles quem nós somos e o quanto nós os amamos. Então a Trindade entendeu que valeria a pena criar a humanidade. E a Trindade entendeu que havia um poder maior do que a morte, que é o amor.
Ninguém mais poderia fazer isso. E de uma vez por todas, Jesus Cristo nos livra da morte, da escravidão e da condenação eterna. E aí você se pergunta, o que nós fizemos para merecer isso? Bom, olha o versículo 5, o final dele. Pela graça vocês são salvos. O que é que nós fizemos para merecer isso? Nada. Absolutamente nada. Não, mas tem que ser mais complicado do que isso. Você já ouviu isso? Isso é papo de religioso. Não, o que eu preciso fazer para Deus? O que eu preciso fazer para conquistar a salvação? O que eu preciso fazer? Quais são as boas obras que eu preciso praticar para Deus me amar mais? O que eu não tenho que fazer para Deus não acabar comigo? O que eu tenho que fazer para Deus me acolher? A resposta, meu irmão, é nada. Porque nós já perdemos, nós já erramos o padrão, nós já erramos o alvo, nós já nos rebelamos. O que é que um morto é capaz de fazer? Nada. Se nós ainda estivéssemos doentes, mas estivéssemos ali tentando, havia uma possibilidade. Mas nós, sem Deus, estávamos mortos. O que um morto faz? Nada. É por isso que nós somos salvos pela graça. E o que me encanta no Evangelho é esse Deus, que pode fazer todas as coisas, que fez todas as coisas, que apenas pelo poder da sua palavra disse, haja luz e houve. Haja céus, haja terra, haja firmamento, haja divisão, haja vegetação, haja animais, haja o ser humano. Ele manipulou o barro, soprou o fôlego de vida. Esse Deus que tem todo o poder, como é que Ele escolhe se revelar à humanidade? Ele poderia escolher se revelar à humanidade através do seu poder. Ele não precisaria de mim, ou de eu estar aqui falando, ou de você estar falando. Ele poderia abrir os céus e vir com trovões, com uma voz grossa, e falar o seguinte, eu sou Deus, se arrepende todo mundo, senão vai para o inferno. Ele não poderia fazer chover raio e trovão, e balançar com tudo, e mover montanhas? Ele poderia. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas o que me encanta nesse nosso Deus, o Deus do Evangelho, é que Ele não escolhe se revelar pela sua força, Ele escolhe se revelar pelo seu amor. Ele poderia, na sua ira, acabar com todo mundo. Ele poderia olhar para a humanidade e pensar o seguinte, nós os criamos, nós os amamos, e eles disseram não. Agora nós vamos acabar com eles. Mas o tamanho do amor de Deus trabalha numa lógica inversa. Ele olha para a humanidade e diz, nós os criamos, nós os amamos, eles disseram não, e alguém tem que morrer, que sejamos nós. Porque se nós morrermos, nós ressuscitaremos. Então nós vamos morrer no lugar deles, porque se eles morrerem vai ser o fim. Mas nós vamos morrer no lugar deles, para que ressuscitando eles possam entender que através de nós eles podem ter vida. Que Deus é esse, gente? Que Deus é esse que poderia impor a sua força, mas gentilmente nos conquista pelo seu amor? É o nosso Deus. Ele vem na figura do Filho, e Ele literalmente, Ele nos conquista. Pela graça vocês são salvos, Paulo está dizendo. É como um namorado, que pouco a pouco vai conquistando a sua amada. Aliás, não é lindo pensar que quando a Bíblia fala de Jesus e fala da igreja, Ele usa exatamente essa figura, o noivo e a sua noiva. E nós ainda aguardamos a grande festa que vai acontecer nos céus, a qual a palavra chama de as bodas do Cordeiro. Ou seja, Jesus nos conquista pelo seu amor, nos dá um selo de compromisso que é o seu Espírito Santo, e diz, eu vou voltar e eu vou me casar contigo, e ninguém vai mais nos separar. Essa é a promessa de Deus em Jesus Cristo. E isso é o que nos traz esperança. Olha o versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu quero que você pare e pense por um momento nisso aqui. Você já se vê no céu, fisicamente falando, com seus olhos físicos? Claro que não, mas Deus nos vê nos céus. Sabe por quê? Porque Deus é eterno.
Então, como Deus está fora do tempo, Ele vê o início, o meio, o fim da nossa vida e a eternidade. Isso é uma esperança para nós, sabe por quê? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós somos capazes de ver os nossos erros. Eu sou. Nós somos capazes de ver as nossas falhas. E quem sabe em alguns momentos da nossa vida nós até nos questionamos, nós que temos caminhado com Cristo. Pode ser que você já se questionou, será que eu sou salvo de verdade? Às vezes você comete algumas atitudes que você questiona a sua fé. Deus está olhando para mim e para você essa noite. Se você foi alcançado por Ele, Ele está dizendo, não se preocupe com o que você vê agora, com todas as suas falhas e com todas as suas imperfeições, porque com meus olhos de eternidade você já está aqui em cima comigo. Não é maravilhoso saber disso? Com os olhos de Deus, e não são olhos de fé, são olhos de convicção, que estão fora do tempo e enxergam a eternidade. Ele diz, você já está sentado do meu lado em lugares celestiais. Por quê? Porque quando eu olho para você, eu vejo o meu Filho Jesus Cristo. E porque o meu Filho Jesus Cristo está aqui, e porque Jesus Cristo está em você, e porque você está em Jesus Cristo, eu já te vejo do meu lado. E aí ele continua dizendo que por mais maravilhoso que isso seja, isso tudo é para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Trocando em miúdo, sabe o que o texto está dizendo? Que tudo isso que nós acabamos de dizer, a salvação, conhecer a Deus, caminhar com Jesus Cristo, é só o início. Ele ter nos dado vida, Ele ter nos libertado da escravidão do pecado, Ele ter rasgado a cédula que era contra nós, cédula de condenação eterna, isso tudo é maravilhoso, não é? Aí o Paulo diz, é só o início, porque agora que começa a jornada. Agora que você conhece a Deus, e agora que você tem a dimensão daquilo que Deus fez por você, é agora que Deus vai efetivamente demonstrar de modo ainda mais glorioso as riquezas da sua graça, não apenas hoje, mas amanhã e pelas eras que hão de vir. E aí ele vai dizer nos versículos 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ele nos conquistou. E Ele nos salvou pela sua graça. O que é graça? É favor. Graça é presente, graça é dádiva. Se a salvação é pela graça, quer dizer que nós não merecíamos a salvação. E aí alguém vai dizer, não, é verdade, o papel de Deus é enviar o seu Filho, o nosso papel é crer. Coisa nenhuma. Nem isso a gente tem a capacidade de fazer. Olha o texto. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e o quê? E isso, a fé, não vem de vocês. Sabe o que o texto está dizendo? Que morto não tem capacidade de crer. Está morto. Então nós não tínhamos a capacidade de crer, nós não tínhamos a capacidade de nos arrependermos, nós não tínhamos a capacidade de pedir perdão. E mais uma vez o Evangelho é maravilhoso, meus irmãos, exatamente por isso. Porque antes de eu me arrepender, Deus já tinha me perdoado. Eu só precisava saber disso. Antes de eu pedir perdão, o Filho já havia sido brutalizado na cruz do Calvário. Antes de eu pedir perdão, o perdão já havia sido concedido. O que eu precisava? Recebê-lo. Foi pela graça, mediante a fé. O que é fé? É crer na obra de Jesus Cristo. E como é que eu creio? Deus me dá a capacidade de crer, porque nem isso eu tinha. E não é por obras. Mais uma vez, o que eu preciso fazer para ganhar a salvação? O que eu posso fazer para ganhar a salvação? Nada. Você estava morto, lembra? Morto não faz nada. Eu amo a fala do Spurgeon, Charles Spurgeon, quando ele diz que o Evangelho é um mendigo dizendo para o outro onde é que tem comida. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas nós também estávamos famintos. Famintos. E aí um de nós achou o pão, que é Jesus Cristo, o pão da vida, que nos sacia não apenas temporariamente, mas por toda a eternidade.
E aí o que acontece? Nós começamos a falar uns para os outros que nós achamos o pão e que ninguém mais precisa morrer. Não foi por obras. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Mas, encerrando com o versículo 10. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Tudo é pela graça. Eu não poderia fazer absolutamente nada. E se nós ilustrássemos como em um tribunal, seria mais ou menos assim. Deus, o justo juiz, Jesus Cristo, nosso advogado de defesa, Satanás, aquele que nos ataca. E aí no grande tribunal de Deus, Satanás teria a lista dos meus pecados. A lista é grande. E aí ele chega diante do juiz e ele começa a ler. Porque no dia tal, do mês tal, do ano tal, no minuto tal, no segundo tal, o Diego fez isso. Se quiser tem foto. Põe no telão. Ele pode fazer isso, ele poderia fazer isso. E a lista é interminável. E Satanás me acusa por horas. E ele prova por A mais B que eu sou culpado. Ele prova diante de Deus, o justo juiz, que eu mereço a condenação. E tendo encerrado a sua abordagem, de repente Satanás olharia para mim com um sorriso sarcástico no rosto, como quem dissesse: nessa você perdeu. E Deus, o justo juiz, ele levanta o martelo. Mas antes dele bater no martelo, Jesus, o nosso advogado de defesa, pede a palavra. E ele fala: Meritíssimo, eu posso me aproximar da mesa? Ele diz: claro. Ele chega perto, o nosso advogado de defesa chega perto do juiz, olha para o juiz e fala: Pai, é bom saber que teu advogado de defesa é filho do juiz. Certo? Ele fala: Pai, não tem como negar tudo isso que foi dito. O Diego fez tudo isso. Nós não estamos aqui para negar, mas Pai, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha minhas mãos. Deixa eu te mostrar outra coisa. Olha os meus pés. Deixa eu te mostrar outra coisa. Olha o meu lado. Sabe o que isso significa, Pai? Isso significa que tudo aquilo que estava contra ele já foi pago por mim na cruz do Calvário. Graça. E como é que nós respondemos a isso? Nós não vivemos para Deus para alcançar algo dele. Mas agora, por tudo isso que Ele fez em nosso favor, o versículo 10 encerra dizendo que agora a nossa vida é uma resposta de gratidão. Então como é que eu não vou viver por um Deus trino que fez tudo por mim? Que me deu vida, que me livrou da escravidão do pecado, que me livrou da condenação eterna. Agora eu não pratico absolutamente nada para alcançar, eu pratico absolutamente tudo porque eu já fui alcançado, movido pela graça de Deus. E é isso que Deus fez em nossas vidas. É isso que Deus fez em favor de toda a humanidade. E é isso que Deus tem feito através de nós. Deus não está interessado em mudar apenas nossa conduta, Deus está interessado em transformar nossa consciência. Porque você sabe tão bem quanto eu que se você tentar mudar apenas os teus comportamentos, você consegue por um tempo, mas você vai fracassar de novo. É por isso que Deus não quer mudar aquilo que você faz, Deus quer mudar a tua natureza. Deus quer mudar quem você é, Deus quer mudar a maneira como você pensa. É por isso que você estava morto e agora Ele te deu vida, uma nova vida. Você é uma nova criação em Jesus Cristo, por toda a eternidade.